Batista Libânio, Memória e Legado. Em 30 de janeiro de 2014, Padre Libânio fez a sua Páscoa definitiva. Recordando os 10 anos de sua Páscoa, de sua partida, estamos aqui reunidos para trazer à memória as histórias, o legado de Libânio, tanto na teologia, na pastoral. E para isso estamos presentes aqui Padre Elton Vitoriano, reitor da FAGE, Lucimara Trevisan, diretora do Centro Loyola de Belo Horizonte, Padre Geraldo Demore, professor também teólogo da Faculdade Jesuíta. Eu vou passar a palavra em primeiro lugar para o Padre Elton. Padre Elton, explicite um pouquinho para nós as características intelectuais do Padre Libânio, marcantes. Bom, eu gostaria de destacar algumas delas. A própria vida dele, na verdade, já demonstrava isso, na forma de falar, de agir, aquilo que ele escrevia, a maneira como ele se encontrava com as pessoas, especialmente como ele dava aulas, que foi a experiência que eu tive dele como professor. A clareza, a lógica e a disciplina caracterizavam esse quadro mais abrangente dessa intelectualidade que foi sendo moldada ao longo do tempo, em várias experiências, muito simples no encontro com as pessoas, mas também muito profundas nas escrituras dos livros dele. Depois, como pano de fundo, a gente pode dizer que, primeiro, uma atenção aos pressupostos, sempre os pressupostos ideológicos, antropológicos, aquilo que é o pano de fundo da nossa forma de pensar, a Libânio tinha muita atenção. No segundo momento, a gente pode dizer que ele ficava atento às articulações e às relações entre o universal, o particular, entre um olhar mais abrangente, um olhar mais simples, entre formas de compreender a realidade articuladas na vida e nas falas das pessoas. Um outro elemento importante para o Padre Libânio era a linguagem. Ele tinha muita atenção à origem e ao significado das palavras, de como esses significados moldam a nossa forma de pensar. Os esquemas mentais eram uma característica muito presente na forma do Libânio pensar. Modelos, aproximações, cenários, sempre grandes esquemas que nos ajudam a olhar o todo e depois compreender o particular. E finalmente eu gostaria de dizer que a forma de ter um olhar crítico e sapiencial marcava essa intelectualidade do Padre Libânio. Ele sempre tinha uma crítica diante das ideologias presentes, mas propunha algo diferente e daí mostrava uma direção. Portanto, crítico e sapiencial. Um olhar profundo e abrangente, atencioso às pessoas, às palavras e às experiências. Acredito que esse pode ser, de forma muito simples, os elementos que nós poderíamos marcar dessa dimensão intelectual do pensamento do Padre Libânio, como eu disse, presente nos textos e na forma dele ensinar, mas também como herança que fica para cada um de nós que ainda temos acesso àquilo que ele nos legou. Sim, Padre Elton, e é muito curioso como o Padre Libânio publicou 125 livros. E um dos livros dele, Introdução à Vida Intelectual, é estudado em todos os cursos, né? Vários cursos utilizam com esse caminho que ele fazia também, ajudando as pessoas a pensarem, né? A estruturarem. Quantos, ao longo de vários anos que eu andei viajando e conhecendo congregações e comunidades no interior do Brasil, era impressionante como a gente encontra ex-alunos, ex-religiosos ou pessoas que passaram por ele, doutorado, mestrado. O Libânio me ajudou nisso, o Libânio me ajudou naquilo, com um entusiasmo impressionante da generosidade dele também nesse campo intelectual. É impressionante como ele queria também ajudar a ensinar a pensar, né? Isso é muito precioso. Agora eu passo a palavra para Lucimara Trevisan, diretora do Centro Loyola. Lucimara, explicite para a gente um pouquinho presença pastoral, relação fé e cultura. Como era Libânio para nós? Então, eu queria destacar, né, no tempo de convivência com ele, sobretudo em cursos para catequistas, na formação de leigos, né, ele tinha essa característica que eu acho muito especial de um grande teólogo que sabia falar numa linguagem acessível para todos e, como o Padre Elton destacou, ele prestava atenção nas palavras, né? Parece que ele conduzia as pessoas à descoberta do sentido, do significado das coisas, né?
e tinha um olhar atento, eu diria agudo, para a cultura contemporânea, né? E ajudava a gente a compreender o homem e a mulher de hoje nesse cenário que a gente vive, né? E ajudava na compreensão também da pastoral da igreja, né? No cenário atual. Então, o impacto dessa cultura na transmissão da fé, na pastoral, na evangelização, né? Nesse caminho feito, né, o grande trabalho dele no projeto Construir a Esperança em Belo Horizonte, também os seus artigos no Jornal de Opinião, né, todo o estudo que ele foi fazendo ao longo de décadas sobre as juventudes e toda assim, a sabedoria que ele tinha e que foi acumulando da compreensão dos jovens no mundo contemporâneo, né? Mas ele também teve assim, intuições preciosas para a pastoral, né? Teve grande influência na Arquidiocese de Belo Horizonte por isso, mas também em nível de CNBB, né? E na catequese, especialmente, eu gostaria de destacar que ele teve um forte assim, impacto, porque durante anos ele atuou na formação para coordenadores diocesanos de catequese, né? Que depois se transformou numa especialização, onde ele anualmente fazia suas palestras e ajudava os catequistas, coordenadores, a compreenderem, não é, exatamente como transmitir a fé nesse cenário contemporâneo. E maravilhoso, né, Lucimara? Porque Libânio também, além de um brilhante teólogo, ele tinha um componente no modo de transmitir para públicos diversos, desde magistrados até as pessoas mais simples, lá da paróquia de Vespasiano, né, que a gente frequentava. O público diverso, nas catequistas de vários, pessoal da Pastoral da Criança, quantos elementos. E era muito interessante porque isso é uma coisa, um legado do Libânio, que acho que fica para todo mundo que o escutou, né? Que ele não só teorizava, ele vivia, ele procurava ser coerente com o modo, com aquilo que ele estava pensando. Então tem uma coisa interessante de que, além de um brilhante teólogo intelectual, ele era um profundo educador. E quem assistia às suas palestras, e pode assistir, está disponível aí no memorial da FAGE, né? Maravilhoso. Ali tem sempre uma fala e com muito humor, um humor refinado, que promovia reflexão nas pessoas, acolejando certos princípios e, ao mesmo tempo, ensinando pelas costas, como um bom educador deve ser, né? O modo dele agir com as pessoas. Então, este é um legado que eu considero importante de lembrar, né, também. Padre Geraldo Demore, vamos falar um pouquinho sobre qual o legado do Libânio nos temas para a teologia. A primeira coisa que eu queria assim, chamar a atenção, já falou um pouquinho você, a Lucimara também, mas eu acho que é importante para dizer que o Libânio, ele se dizia teólogo generalista. E ele tinha vários públicos com os quais ele dialogava e ele elaborava os conteúdos teológicos. Então, eu acho assim que é importante resgatar aqui, por exemplo, o grupo Tropa, que foi um grupo, né, que ele começou como um grupo de jovens, que ele acompanhou durante toda a vida dele. E é interessante, era com esse grupo ele elaborava também uma reflexão. Depois um outro grupo muito importante dos teólogos e teólogas e cientistas sociais, que é o grupo Emaús, que era um grupo muito importante. Todos os anos tinham 2 encontros e ele era uma espécie assim ele dizia o secretário desse grupo. Depois, certamente, os alunos e professores aqui da Faculdade Jesuíta, sobretudo onde ele trabalhou mais tempo, mas outros lugares também, acho que era um outro público com o qual ele dialogava, linguagem mais acadêmica. O Simara falou, né, toda essa questão eclesial, presença. Eu queria resgatar muito aqui, você também lembrava, né, Vespasiano. Eu acho que Vespasiano era o grande laboratório, né, onde Libânio fez uma teologia em contato com as pessoas mais simples e ele deixou um legado que está aí durante... Todo mundo que quiser, você falava, né? Pode escutar as homilias dele. Sim. Que eram gravadas, né? E estão aí disponíveis, eu acho que continuam inspirando, né? E depois, eu acho que também as assessorias, que ele oferecia assessorias em muitos lugares, sobretudo nos últimos 10 anos da vida dele, ele trabalhou muito com assessoria, para dar as aulas assim na graduação, né? Agora, temas que ele trabalhou principais, né? Primeiro tema, assim, que eu acho que foi o tema norteador da itinerário intelectual dele, era o que nós chamamos na teologia fundamental, né? Que trabalha toda a questão do diálogo entre a fé cristã
e, digamos assim, a razão ou o mundo em cada época. Então ele trabalhava muito essa questão, dois temas fundamentais, né? Padre Elton foi aluno dele, eu também fui aluno dele, Teologia Fundamental, e era a revelação e fé, né? E ele escreveu vários livros sobre esses dois temas, tanto livros mais acadêmicos, sobretudo manuais de teologia, mas também livros, né? Um dos últimos livros dele, inclusive, é a Introdução à Teologia Fundamental. Então esse é o grande campo onde ele, digamos assim, ele produziu uma reflexão muito consistente, muito importante. Depois, os temas da teologia sistemática. Aí ele só foi professor de um tratado, que é o Tratado de Escatologia, né? Sobre o destino final do ser humano, né? A questão da morte, a questão da esperança, nossa esperança depois da morte, né? Então, ele tem um livro importante sobre isso, ele deu essa disciplina também na faculdade. Eu fui aluno dele, dessa disciplina, né? Então, permanece, inclusive, ele aqui no Brasil, representa uma perspectiva interessante, né? Sobre os debates relacionados a essa questão. E depois, ele, com essa perspectiva mais pastoral, ele escreveu vários pequenos livros. Por exemplo, na Passagem do Milênio, Creio em Jesus Cristo, Creio em Deus Pai, Creio no Espírito Santo, né? Então, e depois sobre o ser humano também. Ele escreveu várias coisas sobre o sentido da vida, como nós buscamos, etc. Então, esse é um campo importante, teologia, que eu chamaria de teologia sistemática. Depois, ele é uma referência nesse pensamento elaborado aqui na América Latina, que é chamado Teologia da Libertação. Importante. Né? Ele é uma referência porque ele, como o padre Elton falava, né, ele tinha uma capacidade grande de síntese, né, uma capacidade enorme de leituras, né, fez centenas de recensões, né, que estão também acessíveis no site dele. Mas eu acho que ele foi um grande sistematizador do pensamento, né? Escreveu um livro sobre a teologia da libertação, um livro importante na época, né? Que fez história, né? Então acho que ele foi e refletia muito, escreveu sempre muitos textos relacionados a esse percurso da teologia latino-americana. E depois, outro ponto que eu acho que ele trabalhou muito foi o que eu chamo de teologia em contexto, ou seja, tema do Concílio Vaticano II, né? Ele volta e meia publicava alguma coisa, dava cursos sobre esse tema, né? Sobre a questão da igreja, muitas coisas escreveu sobre igreja, né? Igreja, os carismas no terceiro milênio, coisas para a vida religiosa também, tudo relacionado aos contextos, né? Que ele trabalhava. E depois, eu acho assim que a gente tem que resgatar, né? Um aspecto muito importante dele, que ele escreveu um livro, quase no final da vida dele, sobre os exercícios espirituais. Ele sempre se interessava, ele era uma pessoa que pensava muito a questão da espiritualidade também, né? Então ele tem um texto sobre isso, né, importante, né, uma espécie de comentário, né, sobre os exercícios espirituais, né? E depois, na perspectiva, você falava da formação, né? Que é um dos livros que ele escreveu também, né? A Arte de Formar-se. Mas nos primeiros livros que ele escreveu era relacionado à questão da formação da consciência crítica. E que foram 3 livrinhos que ele escreveu lá nos comecinhos dos anos 70 e que foram muito importantes. Então, essa preocupação pedagógica, ele tinha muita preocupação pedagógica, né? Era considerado, né, vários das testemunhas, nós escolhemos vários testemunhos aí para falar sobre ele. Algumas pessoas destacaram muito essa perspectiva mais pedagógica, né, do acompanhamento, né, que ele tinha com as pessoas, que eu acho que é um legado também. Então eu veria assim como principal legado, né, na perspectiva da teologia fundamental, como propor a teologia e a fé para cada novo contexto. Então, acho que isso é importante, né? Pedro Rubens, inclusive, que deu um testemunho, ele traz isso de forma muito interessante. Depois, a teologia da libertação, certamente, né? O Frei Beto tem um texto muito interessante, o Faustinho também, Maria Clara, né? Esses trabalharam muito com ele, né? No grupo Emaús, né? Depois, toda essa questão de teologia, como eu falei, né? Teologia em contexto e teologia, temas de teologia sistemática que são relevantes, né? Sobretudo para a formação da fé, isso que a Lucimara falava, que eu acho que é muito interessante, né? Para catequistas, para agentes de pastoral diversos, né? Lucimara, você que ele deu muitos cursos lá no Centro Loyola, muito, e tinha uma paciência assim, com as pessoas, no sentido de traduzir, não é? As coisas
as elaborações teológicas, não é, numa linguagem acessível e vivencial, né, experiencial. Mas era interessante como Libânio, ao longo de toda a vida, todos esses anos que eu pude conviver com ele, é impressionante como ele tinha um cuidado de prestar atenção nas pessoas e nos dons das pessoas. Ele não subestimava o público que estava escutando. Isso é um genuíno educador, né? É claro que a gente via também o crescimento dele como pessoa ao longo dessas décadas, e era muito precioso esse direcionamento que ele oferecia, né? Nessa presença com as pessoas, que eu acho que falava mais do que qualquer elucubração. E como disse a Lucimara, a tarefa maravilhosa de transmitir muitos conceitos eruditos numa linguagem acessível para que todos pudessem, de alguma forma, saborear e vivenciar e trabalhar dentro de si, né? E vocês sentiram isso também? Então, eu acho que aqui entre nós, o legado de Libânio, quem pôde conviver com ele, em algum nível, o Geraldo falou assim, nossa, faz 10 anos, e para mim, a impressão que eu tenho é que eu vou abrir aquela porta e vou encontrá-lo. É uma impressão de uma vivacidade de Libânio em cada uma das pessoas que com ele conviveu e com a sua obra, com o seu legado. Abram, né, o site lá, JB Libânio, vocês vão ver coisas maravilhosas, muito vívidas, e eu acho que esse é o grande legado, essa é a grande memória que merece ser celebrada agora, nesses 10 anos de Páscoa de Libânio.